Olá, sétimo ano! Vamos para mais uma aula de matemática com o professor Ellington. Aula de hoje, número 44. E vamos continuar as nossas operações com números racionais. Aula passada estudamos as adições com frações. E adições com frações, que são racionais também, decimais, inteiros, fizemos as adições. Para a aula de hoje, nós vamos fazer as subtrações de números racionais. A ideia é basicamente a mesma da aula 43. O mesmo processo vocês irão utilizar, só que ao invés de somar, vamos subtrair. Processo praticamente o mesmo. Se você aprendeu as adições, não terá dificuldade com as subtrações. O objetivo proposto para essa aula, quando terminá-la, você pense se aprendeu, calcular subtrações com números racionais. Então, subtração, olha o quezinho lá do racional. Lembra do quezinho? Símbolo de racional? Para encontrarmos a diferença entre dois números racionais, somamos o primeiro com o oposto do segundo. Então, veja só. Este exemplo, meio menos 1/4 positivo. Vamos tirar os parênteses e fazer aquela regrinha de sinal. Menos com mais, menos, né? Então, temos o oposto lá. Menos com mais, menos. Meio menos 1/4. Posso fazer direto? Tenho que achar um denominador comum? Sim, preciso encontrar um denominador comum. Denominador comum do 2 e do 4, quem pode ser? Número que está na tabuada do 2, como também na tabuada do 4, o próprio 4. Ou faz o MMC. 4. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Respeitei os sinais, olha só. Primeira fração, positivo. Mantive positivo. Segunda fração, negativa. Mantive negativa. 2 menos 1, 1. Então, nossa resposta, 1/4. Próximo exemplo. Menos 3/4, menos 2/5. Eliminamos os parênteses e faremos lá menos com menos, certo? Eliminamos os parênteses, oposto, menos com menos, mais. Agora eu tenho menos 3/4 mais 2/5. Quanto que isso vai dar? Encontrar um denominador comum do 4 e do 5. Fizemos na aula passada um exemplo muito semelhante, onde nós tínhamos denominadores 4 e 5, que encontramos o denominador comum, que era o, lembra lá, qual o número que está tanto na tabuada do 4 como do 5? O 20. Então, MMC do 4 e do 5, 20. Faz por MMC ou pensa o múltiplo comum do 4 e do 5, 20. Próximo passo, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Divido e multiplico. Fazendo de cabeça. Bom treinar o cálculo de cabeça, né? Fazer mentalmente aí, vai treinando, vai ficando cada vez mais rápido. 20 divide por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Respeitando o sinal de menos, mantenho negativo. O próximo vai ser positivo. 20 divide por 5, 4. E 4 vezes 2, 8. 15 menos 8, ou melhor, menos 15 mais 8. Quem é o maior absoluto? 15 ou 8? O 15. Qual sinal que ele tem? Negativo. Então, sinais diferentes, subtraio e mantenho o sinal do maior absoluto. Subtraindo eu tenho 7, esse 7 fica negativo e o 20 lá permanece embaixo. Então, nossa resposta, menos 7/20, ou menos 7 sobre 20. Próximo. Menos meio, menos 7/10, menos mais 3/5. Eliminando os parênteses, menos com menos, mais, menos com mais, menos. MMC, ou denominador comum do 2, do 10 e do 5. Fizemos algo muito semelhante na aula anterior, que nós encontramos o denominador comum sendo o 10.
MMC do 2, do 10 e do 5, o próprio 10. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. Mantenha o sinal de menos, não esqueçam disso. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 7, 7. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Mantenha o sinal negativo. Fazendo a operação, menos 5 mais 7 menos 6. Junta todos eles, vai calculando de cabeça ali. Menos 5 mais 7, 2. 2 menos 6, menos 4. Resposta, menos 4 décimos. Simplifico por 2. Ambos são pares. Simplificando, tenho lá menos 2 quintos. Ou menos 2 sobre 5. Próximo. Menos 8 menos meio. Eliminamos os parênteses. Menos com menos, mais. Sinais iguais, positivo. Menos com menos, mais. Lembra da aula passada? O 8 é um número inteiro. Para transformar ele numa fração, faça ele dividido por 1, que continua sendo 8. E 8, respeitando o sinal negativo. MMC de 2 e de 1, ou de 1 e de 2, o próprio 2. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2 dividido por 1, 2 vezes 8, 16. Mantenho o sinal de menos. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Menos 16 mais 1. Estou devendo 16. Vou lá e pago 1. Paguei tudo. Estou devendo menos. Divido 16, paguei 1. Fico devendo 15. Resposta, menos 15 meios. Próximo. Fração mista, com esse número na frente aqui, parte inteira. Lembrando de aulas anteriores, transformar a fração mista na fração imprópria, multiplico e depois somo. Multiplico o denominador pela parte inteira e o resultado eu somo com o numerador. Mantenho o denominador 3, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, esta fração mista, deixando ela como uma fração imprópria, fica 5 terços. Menos com mais, menos. Mais 5 terços, menos 5 sextos. MMC, o múltiplo comum ali do 3 e do 6, o próprio 6. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 5, 10. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Respeitando o sinal negativo. 10 menos 5, 5. Resposta, 5 sextos positivo. Próximo. Mais 0,25 menos 3 oitavos. Vamos lá. Transformando 0,25 numa fração, ele está em decimal, deixando numa fração, 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. Relembrando aqui, recapitulando. Primeira casa, décimo. Segunda casa, centésimo. 25 centésimos. Menos com mais, menos. Podemos simplificar aqui o 25 centésimos. Posso dividir tanto o numerador como o denominador por 25. Então, 1/4. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Agora sim. Menos com mais, menos. 1/4 menos 3 oitavos. MMC do 4 e do 8, ou múltiplo comum do 4 e do 8, o próprio 8. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Próximo. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. Cortou ali um pouquinho. Houve um corte aqui, mas o nosso resultado seria aqui 2 menos 3, que vai dar menos 1. Menos 1 oitavo. Dá uma arrumadinha lá, menos 1 oitavos. Próximo. Menos 3,25 menos 4, menos 4,12 positivo. Oposto. Menos com mais, menos. Então, olha lá. Menos com mais, menos. Sinais iguais. Soma e mantém o sinal. Então, prejuízo e prejuízo, somamos. Vírgula embaixo de vírgula. Fazendo a soma, 4,12 mais 3,25, 7,37
Porém, como ambos são negativos, eu somo e mantenho o sinal. Resultado, 7,37 negativo. Próximo exemplo. 2,25 menos 5,17. Menos com menos, pensa lá, prezado aluno, menos com menos, mais. Então, são opostos. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Os dois são positivos, ambos positivos. Sinais iguais eu somo e mantenho o sinal. Lucro e lucro. Se eu tive lucro numa operação, lucro na outra operação, aumenta o meu lucro. Resultado, 7,42. Próximo. Subtração aí nos racionais que nós estamos vendo. Menos 1,22, menos 4,5. Opostos de novo, menos com menos, sinais iguais, positivo. Menos 2,25 mais 4,5. Ambos são decimais. Sinais diferentes, eu subtraio e mantenho o sinal do maior absoluto. Quem que é o maior absoluto? 1,22 ou 4,5? 4,5. Então, isso quer dizer que o nosso resultado será positivo. Subtraímos, acrescento um zero aqui, que eu tenho que igualar as casas decimais. Aqui eu tenho duas, lá eu tenho somente uma. Então, iguala as casas decimais. Fazendo a subtração, 3,28. Já havíamos comentado, positivo, porque o sinal do maior absoluto é positivo. 3,28, positivo. Vamos para um fluxograma. Fluxograma é uma técnica de representação gráfica, com gráficos, que permite esquematizar e visualizar um determinado processo. Então, posso fazer um esquema do processo e eu visualizo ele aí com mais facilidade. Essa técnica ela é muito utilizada por analistas de sistemas e programadores. Então, o pessoal da análise de sistema de computador, programadores, eles gostam muito de utilizar fluxogramas. Vamos completar um determinado fluxograma aqui. Então, entrada, o número é positivo, se sim, a gente soma. Se não, o número é menor que menos 4. Esse é um exemplo que nós temos, tá? Todo fluxograma, eu tenho uma entrada e aí eu tenho uma pergunta, positivo ou negativo? Se ele for positivo, ele vem aqui para essa setinha. Se ele não for positivo, ele vai para aquele lado lá, tá? Então, aqui nós temos um fluxograma. Veja essa outra aqui. O número é menor que menos 4? Se sim, a gente vai subtrair 3/4. Se não, a gente vai somá-lo a 1,2. Esse é o nosso fluxograma, uma situação hipotética. Vamos lá? Execute os comandos do fluxograma, tendo como entrada os valores 3/4 e menos 1,6. Então, essa vai ser a nossa entrada. Vamos ver as perguntas que faz e verificamos. Vamos somar com quem? Vamos subtrair com quem? Ele é positivo ou ele é negativo? Vamos lá? Então, entrada. O número é positivo ou é negativo? Entrando com o valor 3/4, primeiramente. Positivo ou negativo? Ele é positivo. Vai lá para a direita ou vem para baixo? Positivo, ele vem para baixo. Então, o 3/4 vamos somar com 2/5. Então, sim, ele é positivo. Somando com 2/5. 3/4 mais 2/5, nosso resultado, 23/20. E vai para a nossa saída. Tá aí o nosso resultado. Terminou 23/20. Já foi direto para a saída. Ok? Tá lá em vermelho a nossa resposta. Vamos lá. O outro exemplo. Entrar com o valor menos 1,6. Positivo ou negativo? Não é positivo, negativo. Vai para o não. O número é menor do que menos 4? Sim ou não? Então, o primeiro ali, ele não era positivo. Vamos lá? Ele é menor que menos 4? Não, ele não é menor que menos 4, ele é maior que menos 4. O 1,6 está mais à direita na reta numérica, então não é. Então, nós vamos pegar o 1,6 e vamos somá-lo com o 1,2.
1,6 negativo mais 1,2. Nosso resultado, 0,4. E esta é a nossa saída. Nosso resultado, então, 0,4 negativo. Ok, pessoal? Compreenderam? É um joguinho, uma brincadeira, uma maneira de verificar como que os programadores utilizam uma aplicação aí dos nossos números positivos, negativos e principalmente dos racionais, que é o nosso tema. Mais uma vez agradeço a atenção e lembrando a vocês, fazendo sempre as atividades propostas. Com as atividades propostas no material, vocês conseguem aprender muito melhor, já que estarão exercitando e treinando-as. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.